Bom dia a todos. Essa é uma aula que nós vamos gravar aqui no vídeo bem improvisado. Então eu quero que vocês tenham bastante paciência com relação ao vídeo. Eu estou preparando a sala de casa, do apartamento, para criar um mini estúdiozinho ali bacana, né, com a televisão, tudo bonitinho, para a gente gravar a aula como se fosse uma aula mesmo, usando a televisão como uma lousa, quem sabe. Mas enquanto a gente não consegue montar isso daí, eu acredito que na aula da semana que vem a gente esteja tudo pronto e vai ficar uma aula mais legal, porque aí vocês vão me ver, a gente acaba interagindo mais com relação a vocês, né? Mas é o famoso é o que tem para hoje, né? Então, como a gente não tem ainda isso pronto, vamos dizer assim que tudo, né, no próprio país, na faculdade, em tudo, no começo ainda nós temos muito improviso para tentar se adaptar a essa nova realidade, por enquanto a essa realidade que nós estamos vivendo aí do Covid-19. Então é uma forma de ter uma educação continuada, eu acho importante isso, porque por vezes em casa você acaba realmente não tendo muito o que fazer, você acaba até no começo empolgado em fazer, mas vão passando-se os dias e acaba você deixando de lado muitas coisas e é o momento realmente de aproveitar esse tempo todo que nós estaremos aí em isolamento para poder aprender um pouco mais, para adiantar algumas matérias, para relembrar algumas coisas que vocês já tiveram. E é isso que nós vamos fazer. Então nós vamos falar um pouquinho agora sobre antibióticos de uso odontológico. Eu acredito que não dá para esgotar tudo nessa aulinha. Então a gente vai falar algumas coisas sobre os antibióticos, os mecanismos de ação, com relação aos principais tipos de antimicrobianos que nós podemos utilizar na clínica odontológica e principalmente quando a gente fala na clínica cirúrgica. Então é uma recordação, eu acredito que vocês já tinham tido essa aula, talvez acredito que a professora Lamice foi ano passado, mas nós vamos dar uma recordada então nesse assunto, uma vez que é um assunto extremamente importante. Então vamos falar sobre o antibiótico de uso odontológico, lembrando que em 1877 Pasteur e Joubert foram os primeiros a reconhecer que os micro-organismos poderiam causar doenças, né? Porque antes dessa época, de final de 1800, eles até sabiam da existência das bactérias, por exemplo, né? O Anthony van Leeuwenhoek, foi em 1660, mais ou menos, ele já tinha descoberto as bactérias, mas até eles se atentarem que bactérias, por exemplo, poderiam causar doenças, passaram-se aí 200 anos, onde o ser humano continuava morrendo, continuava tendo doenças, mas não sabia o porquê. Existia uma série de teorias aí malucas, né, sobre o porquê dessas doenças, mas nenhuma realmente explicava. Aí no final de 1800, o Pasteur e Joubert, eles disseram que realmente os micro-organismos eram agentes patogênicos e também que existiam micro-organismos que poderiam ser utilizados como agentes terapêuticos, né? Então aí, mesmo assim, eles disseram isso no final de 1800, mas só realmente em 1929, na verdade, no final de 28, começo de 1929, que um cara chamado Alexander Fleming descobriu a penicilina. Então, descobriu a partir de culturas de um fungo chamado Penicillium notatum, que esses fungos eles tinham uma capacidade muito grande de inibir o crescimento de micro-organismos. No caso, ele estava fazendo uma pesquisa com bactérias Staphylococcus aureus. Ele percebeu que aonde nas placas de Petri que estavam as culturas de Staphylococcus aureus havia caído um pouco desse fungo e crescido esse fungo chamado Penicillium notatum, as bactérias morriam ao redor dessa colônia fúngica. Então ele isolou esse produto que estava sendo liberado por esse Penicillium notatum e deu início à era dos antibióticos com a famosa penicilina, ok? Que foi entrar, na verdade mesmo, como um antimicrobiano em grande escala a partir da Segunda Guerra Mundial. Então,
o conceito de antibiótico, na verdade, os antibióticos são substâncias químicas que são produzidas por micro-organismos vivos que são capazes de inibir ou destruir germes patogênicos. Em certos casos, assim como os antibióticos antineoplásicos, ele também tem a propriedade de eliminar células, no caso, células de câncer. Então, a gente pode utilizar a palavra antibiótico não só para essas substâncias químicas produzidas por micro-organismos vivos capazes de inibir micro-organismos patogênicos, como também para destruir células neoplásicas malignas, tá ok? O conceito de quimioterápico é uma substância. Qual que é a grande diferença? É que o antibiótico, na verdade, é produzido por um ser vivo, no caso, por fungo, por outros micro-organismos. E o quimioterápico já é uma substância que tem o mesmo efeito do antibiótico, ou seja, vai eliminar micro-organismos ou vai eliminar células neoplásicas, mas que ele foi totalmente sintetizado, foi produzido em laboratório. Com relação à classificação, é importante a gente entender que os antibióticos podem ser classificados de acordo com a sua ação, de que forma que ele age, se ele é bacteriostático ou se ele é bactericida, com relação ao seu espectro de ação, então se ele tem um amplo espectro, baixo espectro, pequeno espectro, na verdade, isso e o mecanismo de ação dele, né? Como é que ele age, aonde ele age, em qual parte da bactéria ele age. Então, com relação à ação biológica, nós temos a ação bacteriostática e nós temos a ação bactericida. Bacteriostática é aquela que consegue inibir o crescimento bacteriano. Não exatamente causa a morte da bactéria. Muitas vezes ela simplesmente impede que essa bactéria consiga se multiplicar. E aí? Então ela impede que consiga se multiplicar e quem mata, na verdade, então a bactéria? Quem vai matar a bactéria é o nosso sistema imunológico. Então ela inibe o crescimento bacteriano, facilitando com que o sistema imunológico consiga eliminar esse micro-organismo. Então, como exemplo, nós temos a eritromicina, a espiramicina, a tetraciclina e o cloranfenicol. No caso, a eritromicina, a azitromicina, né, que está se falando muito com relação ao Covid-19, é uma eritromicina melhorada, vamos dizer assim. Então, também tem o mesmo mecanismo de ação bacteriostático. Aproveitando, né, já que nós estamos falando da Covid-19, eu acabei de falar, a azitromicina ela não é para eliminar o vírus. Né? A azitromicina, no caso que eles estão falando, da hidroxicloroquina e da azitromicina, a azitromicina agiria sobre a pneumonia bacteriana, porque muitas vezes, devido à inflamação do pulmão do indivíduo, dos pulmões no caso, ele fica suscetível a ter uma infecção bacteriana. Então a azitromicina impediria, ou pelo menos minimizaria, esse potencial de pneumonia por bactérias. Tá? Então você agiria sobre o vírus, impedindo a entrada e a replicação do vírus com a hidroxicloroquina, e no caso impediria a infecção pulmonar por bactérias com a azitromicina. Tá, ok? E a ação bactericida são substâncias que têm o efeito de bactericida. E sida quer dizer morte, né? Então de matar a bactéria, de eliminar o micro-organismo. E dentre esses antibióticos nós temos a penicilina, as clindamicinas. Os principais antibióticos que nós utilizamos na área odontológica são antibióticos bactericidas. Uma observação: bactericida dependendo da concentração que ela é utilizada. Porque existem vários estudos mostrando que dependendo da concentração que você utiliza ou da concentração que esse antibiótico chega naquele local agredido, ele pode não chegar numa concentração bactericida e pode agir como um antibiótico bacteriostático. Então isso é mais uma divisão didática mesmo, porque dependendo da concentração, um bactericida pode também agir como bacteriostático, tá ok? Com relação ao espectro de ação, isso aí tem vários autores falando de pequeno espectro, de amplo espectro, mas isso é muito relativo também. A gente acredita que pequeno espectro é aquele que age sobre só um tipo, por exemplo, um número muito limitado de micro-organismos, só age sobre gram positivo, ou só age sobre gram negativo, ou só age sobre micobactérias, e assim por diante. O amplo espectro é aquele que age sobre várias faixas de micro-organismos, vários tipos de micro-organismos, tanto gram positivos quanto gram negativos, como micobactérias.
Então, aqueles que atuam mais sobre gram positivos e gram negativos, nós consideramos de amplo espectro, né? Alguns autores colocam como espectro ampliado, mas vamos generalizar e colocar simplesmente como pequeno espectro ou amplo espectro, fica mais fácil de entender, tá ok? Com relação aos mecanismos de ação, isso é muito importante. Então, com relação ao mecanismo, como age esses antibióticos? Então, existem alguns antibióticos que atuam sobre a parede celular. Esses antibióticos que atuam sobre a parede celular acabam sendo os antibióticos mais indicados para uso, no caso não só da odontologia como da medicina, porque eles acabam sendo antibióticos com menos toxicidade. Por quê? Porque eles agem sobre uma estrutura que só existe na bactéria, que é a famosa parede celular. Então a parede celular é uma estrutura que dá rigidez a essas bactérias, dá forma às bactérias, e ela tem como base principal, a parede celular, o chamado peptidoglicano. Então, o que acontece? Esses antibióticos eles acabam impedindo a formação dessa substância chamada peptidoglicano, fazendo com que a bactéria não consiga formar a sua parede celular e acaba levando à morte. Então, um exemplo clássico de antibiótico que atua sobre parede celular, nós temos as penicilinas, as cefalosporinas, a cefalexina, por exemplo, os carbapenêmicos, imipenem, o meropenem, que são antibióticos extremamente eficientes e com uma toxicidade bastante baixa. Por isso que a penicilina acaba sendo o antibiótico de primeira escolha na medicina, não só na odontologia, como na medicina de uma forma geral. Existem os antibióticos que atuam sobre a membrana citoplasmática. Qual que é o problema desses antibióticos que atuam sobre membrana citoplasmática? Que não é só a bactéria, não são só os seres procariontes que têm membrana citoplasmática. Nós, os animais, vegetais, etc., nós temos as células chamadas eucariontes. Então, as células eucariontes, que têm um núcleo verdadeiro, todas elas também têm membrana citoplasmática. Quer dizer o quê? Quer dizer que esses antibióticos, quando eles atuam sobre a membrana citoplasmática, muitas vezes ele não atua só sobre a membrana citoplasmática do micro-organismo, ele atua sobre a membrana citoplasmática das nossas células também, e acaba com isso tendo um potencial de toxicidade muito grande. Então, o que a gente fala? Que esses antibióticos, na maioria das vezes, são utilizados de forma tópica. Então, eles não podem ser ingeridos, porque ao invés de matar o micro-organismo, ele acaba matando o ser humano também. Por isso que ele é utilizado principalmente de antibiótico tópico, aqueles que vocês conhecem, como garamicina, né, terramicina, o famoso terracortril, essas coisas. Eles têm, as polimixinas, eles têm como função principal a atividade tópica por serem extremamente agressivos e tóxicos para o corpo humano, tá ok? Outros mecanismos, nós temos os antibióticos que atuam sobre a síntese de proteínas, são antibióticos que vão inibir, né, a ação dos ribossomos bacterianos, que são muito semelhantes. Nossas células também têm ribossomos, só que tem alguma diferença aí de tamanho entre os ribossomos das nossas células e os ribossomos bacterianos. E exatamente nesses ribossomos mais exclusivos das bactérias é que atuam, por exemplo, esses antibióticos, no caso, as lincosaminas, a clindamicina, por exemplo, é um dos antibióticos que atuam sobre síntese de proteínas, o cloranfenicol e os macrolídeos como a eritromicina, a azitromicina, que são antibióticos normalmente utilizados na odontologia como antibióticos de segunda escolha, principalmente hoje a clindamicina para aqueles pacientes que são alérgicos às penicilinas. Lembrando que são antibióticos bacteriostáticos, né? E antibióticos que atuam sobre a síntese de ácidos nucleicos. Então, são aqueles antibióticos que vão inibir a formação de DNA ou inibição das enzimas que ajudam na síntese de DNA. Obviamente que são antibióticos que acabam também sendo um tanto tóxicos, como, por exemplo, as quinolonas, o metronidazol, que a gente utiliza bastante, e a rifampicina, que se utilizava muito para pacientes com tuberculose. Mas o metronidazol a gente usa ainda bastante na odontologia, principalmente porque ele tem uma atuação bastante significativa para bactérias anaeróbias. Ele também é utilizado muito para
vermes, para atuar sobre vermes, como giardia, amebíase, por exemplo, tá? Mas na odontologia, a gente utiliza muito metronidazol para infecções bacterianas por micro-organismos anaeróbios. Normalmente não se utiliza ele sozinho, né? Ele utiliza-se associado ao amoxicilina ou associado à clindamicina, por exemplo. Então, só para vocês terem uma noção, então aqui eu coloquei, não sei se dá para entender, então tem duas formas de parede celular, né? Então nós temos uma primeira parede celular aqui, que é a parede celular de uma bactéria gram-positiva, então percebe-se que toda essa área rosa é o peptidoglicano, né? Então é uma área bastante espessa, né? Enquanto que desse outro lado aqui nós temos uma parede celular de uma bactéria gram-negativa. Então a espessura dessa área rosa, ela é uma espessura bem menor, né? Então é o peptidoglicano, ele é bem menor, e o restante, que parece essas minhoquinhas aqui no caso, esses macarrõezinhos, são lipídios, basicamente são gorduras que essa bactéria possui na sua parede. Aí você vai falar assim, então, pera lá, então esses antibióticos que atuam sobre a síntese desse peptidoglicano vão ter uma ação melhor para bactérias gram-positivas, porque esse peptidoglicano é mais espesso do que gram-negativas. Não exatamente, porque tanto a não formação desse peptidoglicano em bactérias gram-positivas, quanto também em gram-negativas, leva à destruição dessas células bacterianas, independente dessa espessura maior ou menor com relação a gram-positivo e gram-negativo, ok? Então a penicilina, como eu disse, é o principal antibiótico que vai atuar sobre essa síntese de peptidoglicano, evitando que ele se forme e, consequentemente, fazendo com que essa bactéria venha a morrer. Ela é considerada o nosso padrão ouro, então todos os outros antibióticos, na verdade, eles são comparados à penicilina antes de serem utilizados como antibióticos em outras áreas e utilizados em seres humanos. Eles sempre comparam o padrão ouro e a penicilina. Então quer dizer o quê? Nós vamos ver se esse medicamento ele é bom. Ele é bom com relação a, sempre comparando com a penicilina. Então a penicilina é nosso padrão ouro, portanto também é nosso antibiótico de primeira escolha. Ele normalmente tem amplo espectro de ação, ele atua sobre cocos, sobre bacilos, gram-positivos, gram-negativos, aeróbios, anaeróbios, espiroquetas, então ele é um antibiótico bem completo, tá, ok? O problema maior é que algumas formas de penicilinas, elas acabaram sendo tão utilizadas e mal utilizadas, que hoje muitos micro-organismos são resistentes a esses antibióticos, e aí a gente acaba tendo que lançar mão de antibióticos com uma potência maior e queimando muitas vezes etapas terapêuticas para se utilizar antibióticos que na verdade deveriam ser utilizados somente em casos críticos dentro do ambiente hospitalar. Então a penicilina, ali tem uma imagem do fungo, né, Penicillium notatum, de uma colônia de fungos. Como eu já falei, ele é um antibiótico pouco tóxico, ele atua sobre a parede celular. Alguns pacientes aí podem ter uma hipersensibilidade, chamada hipersensibilidade do tipo 1, que no caso é uma alergia do tipo anafilática. Então você já deve ter ouvido falar naqueles pacientes que são alérgicos às penicilinas. Então só esse cuidado maior, então sempre perguntar se o paciente ele é alérgico à penicilina. Lembre que a penicilina, então, nos nossos pacientes que nós fizermos cirurgia, que nós fizermos uma extração e que houver a necessidade de uso da de antibióticos, nós vamos sempre pensar primeiro na penicilina. Mas a gente tem que lembrar que existem pessoas que são alérgicas à penicilina e, por vezes, essas pessoas têm uma alergia muito grave, né, podendo ser até mesmo fatal. Então, o paciente que normalmente é alérgico à penicilina, ele sabe que ele é alérgico. E ele já vem nos conta, olha, eu sou alérgico à penicilina. Então, portanto, a gente tem que deixar bem grande lá no prontuário desse paciente que a gente não pode prescrever a penicilina. Lembrando que esse paciente, por vezes, não vai ficar só com essa dupla que está fazendo a cirurgia, né? Então, ele de repente vai num outro semestre para uma outra dupla. Portanto, esse dado de que ele é alérgico à penicilina tem que ser um dado
bem colocado lá na anamnese, ou até mesmo nós colocamos muitas vezes na capa do prontuário, para que nunca se prescreva esse tipo de antibiótico, porque numa dessas o antibiótico pode ser até mesmo fatal, ok? Nós temos alguns tipos de penicilina, né, nos casos as naturais, nós temos as biosintéticas e nós temos as semissintéticas. O que acontece? Que algumas nós temos parte dele feito por micro-organismos vivos e outra parte feito em laboratório, ok? Então é a nossa primeira opção, como eu já tinha falado, e a nossa droga padrão na odontologia é a famosa amoxicilina, que é uma penicilina, na verdade, semissintética. Então a amoxicilina é a nossa droga de primeira escolha em odontologia, ok? Existem as penicilinas naturais, que a gente não usa muito em odonto, que é a famosa benzetacil, né? A famosa benzetacil, aquela injeção dolorida para dar, e que em alguns casos você utiliza essa benzetacil, mas não, na odontologia e hoje mesmo na própria medicina, alguns poucos casos que nós utilizamos a benzetacil. Por quê? Porque nós temos, primeiro, que a reclamação dos pacientes que ela é extremamente dolorida, é uma injeção realmente que dói bastante, e que por vezes você conseguiria atuar nessas mesmas doenças que você deu a penicilina, a benzetacil, com um antibiótico ingerido via oral, sem precisar de uma injeção. Então acaba se utilizando pouco, né? Na verdade, utilize mais a penicilina, a benzetacil, no caso a penicilina natural, quando você quer um tempo muito grande ela agindo sobre o corpo. Então muitas vezes a pessoa ela mantém o nível sérico muito alto por muito tempo, por tempo prolongado, até algumas vezes 3 semanas. Então quando a pessoa precisa tomar essas injeções com uma certa frequência e manter ela em nível elevado no sérico, no nível sérico, vamos dizer assim, no soro do indivíduo, então a gente acaba optando por esse tipo de injeção, porque ela vai manter por mais de 20 dias, muitas vezes, um nível elevado. Mas, como eu disse, quando são infecções, principalmente causadas por problemas odontológicos, por vezes não acredito que seja a melhor escolha, né? Porque hoje em dia tem muitos micro-organismos que são resistentes à penicilina natural, no caso a benzetacil, e fora que a injeção dela é extremamente dolorida e quando o paciente é alérgico, uma injeção de benzetacil pode ser fatal. Das penicilinas semissintéticas, a primeira que surgiu foi a ampicilina. Também não utilizamos muito mais, existem alguns médicos, alguns dentistas aí, mas a gente vai dizer que está um pouco defasado, que ainda usam a ampicilina. Por que a gente acaba não usando a ampicilina? Porque a amoxicilina veio substituir um pouco essa ampicilina, né? Porque o problema maior da ampicilina é que ela alcança um nível sérico bastante interessante, só que as tomadas são de 6 em 6 horas. E aí tudo complica um pouco mais. Já é difícil do indivíduo tomar de 8 em 8 horas, você imagina se ele é obrigado a tomar de 6 em 6 horas. Tá ok? Então veio para melhorar, né, esses antibióticos, no caso da ampicilina, né, para uma ampicilina melhorada, veio a amoxicilina. A amoxicilina você utiliza cápsulas de 500 mg, a normal, né, ou suspensão, em média suspensão é de 250 mg, uma medida de 5 ml. E o que nós temos é que os adultos tomam uma cápsula de 500 mg a cada 8 horas. Então é uma cápsula 500 mg a cada 8 horas, de 8 em 8 horas. Quanto tempo? Vai depender do que você fez, do que você quer. Eu já falei uma vez, acho que para vocês, que não existe um tempo ideal ou exato, você que vai prescrever. Esse negócio de que o antibiótico deve ser tomado de 7 em 7 dias, isso veio da faculdade. Porque na faculdade você tem uma clínica numa segunda-feira e você retorna com esse paciente na outra segunda-feira, que são os dias dessa clínica. Mas não especificamente você tem que dar sempre de 7 em 7 dias. Portanto, vai depender muito do que você quer. Você pode dar aí 5 dias, você pode dar aí 10 dias, 14 dias. Depende. E assim, o que nós temos aí de protocolo internacional é que você dá um antibiótico até que a pessoa tenha total remissão de sinal e sintoma da sua doença ou do processo que foi feito, da sua cirurgia, e ele toma por mais 2 dias.
mais ou menos isso. Então, se ele melhorou em 3 dias, ele toma mais 2 dias, daria 5 dias. Se melhorou em 5 dias, daria mais 2 dias, são 7 dias. O que nós temos também é que se o antibiótico não fez efeito dentro de 48 a 72 horas, você deve substituí-lo por outra classe terapêutica, por outro tipo de antibiótico. Tá ok? Em crianças aí tem que pesar para saber quanto que vai ser dado e suspensão que é dada em crianças, mas a amoxicilina é bastante segura para isso. Ok? Existem outras amoxicilinas, entendam que a função, a amoxicilina, a ação é a mesma, só que a diferença é que, por exemplo, a amoxicilina de 875 mg, chamada de trihidratada ou BD, é uma amoxicilina que é tomada a cada 12 horas. Então facilita para o indivíduo, em compensação, por um lado facilita, porque toma a cada 12 horas, por outro lado ela é bem mais cara do que a de 500 mg, que vai tomar de 8 em 8 horas. Então, para o indivíduo sem tantas condições, ou que realmente não quer gastar tanto dinheiro, porque a ação é absolutamente a mesma, então você dá de 8 em 8 horas. O indivíduo que tem mais condições e que não quer ficar acordando de madrugada, por exemplo, então você dá de 12 em 12 horas, tá ok? Tem para crianças também. Existe uma outra amoxicilina, que nós vamos terminar essa aula aqui com essa amoxicilina, falando sobre ela, que hoje nós utilizamos bastante, que é a amoxicilina com clavulanato de potássio. Então é um comprimido que tem os dois componentes. Os dois são beta-lactame, são dois antibióticos, tá? Tanto a amoxicilina quanto o clavulanato de potássio também é um antibiótico. Então nós temos tanto para adultos, que é de 500 mg mais 125 de clavulanato de potássio, ou suspensão de crianças, normalmente 250 mg, 5 ml, né? Uma medida que é de 5 ml, mais 62,5 mg de clavulanato de potássio, tomado de 8 em 8 horas. Crianças pode pensar até de 12 em 12 horas, tá? O que tem de interessante? Que o clavulanato de potássio, na verdade, ele vai impedir a ação de uma enzima produzida por bactérias chamada penicilinase. O que é isso? Que, na verdade, o que vai agir sobre a bactéria é a amoxicilina, tá ok? O clavulanato, ele vai impedir que a bactéria consiga destruir a ação dessa amoxicilina, dessa penicilina. Então, o clavulanato de potássio, ele destrói a enzima que a bactéria produziu para destruir a amoxicilina. E como ela faz isso, ela destrói a penicilinase, a amoxicilina consegue agir sobre essa bactéria. Portanto, não é que... É muito comum você ouvir falar, o próprio paciente falando, que a amoxicilina com clavulanato de potássio que é muito mais forte. E não é bem isso, né? Na verdade, ela é específica para bactérias resistentes. Mas não que ela seja mais forte, porque o que vai agir é a amoxicilina. O clavulanato de potássio só vai impedir que a bactéria destrua a amoxicilina. Portanto, ele acaba tendo uma ação bastante interessante, principalmente para aquelas pessoas que já têm as bactérias resistentes à ação da penicilina. Aí como é que nós vamos saber? Você começa com a amoxicilina, percebe que em 2 a 3 dias, que é o protocolo internacional, o paciente não responde àquela amoxicilina, ou está tomando igual água, como o paciente gosta de falar, aí você teria que entrar com a amoxicilina com o clavulanato, porque provavelmente essas bactérias que estão causando aquela infecção são bactérias resistentes à penicilina. Tá ok? Essa é a primeira aulinha. Eu sei que a gravação não está das mais legais, o pouco da iluminação está explodindo aqui, né? Não sei se o som saiu bacana, porque eu estou gravando do meu celular. Então, mas nós estamos melhorando e eu acredito que na semana que vem a gente vai continuar com essa aula sobre os antibióticos, falando sobre outros antibióticos. E aí a gente vai tentar colocar aí, que nem eu falei, um mini estúdiozinho que eu estou tentando fazer para ficar mais legal e a gente interagir. Quem sabe até mais para frente. Espero que não precise disso, mas até mais para frente a gente faça aí algumas lives para falar sobre os tratamentos e tudo mais, até discutir, quem sabe, sobre o tratamento da própria Covid-19, que eu acho que é interessante. A gente vai falar na próxima aula um pouquinho sobre a Astro e como ela funciona. Tá ok? Agradeço a vocês, obrigado por vocês terem assistido. Nós vamos colocar algumas perguntas sobre o assunto. Vou tentar postar essa aula
né, nessa quarta-feira mesmo, e toda quarta-feira a gente vai postar uma aula, então, para vocês aí da cirurgia. Inicialmente, as aulas primeiras são sobre terapêutica, então a gente vai falar sobre os antibióticos, depois analgésicos e anti-inflamatórios, tá ok? Porque eu acho que a base cirúrgica você já tem legal, tá joia? Então tá, um abração, se cuidem aí, mantenham esse isolamento e obrigado, meninos e meninas.